Olá pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais um TIC & Coffee. TIC, Tecnologia da Informação e Comunicação, e Coffee, porque junto com um bom café a gente discute tendências e o futuro da tecnologia, o impacto dela nas nossas vidas. Antes de começar o nosso episódio, eu quero dizer que nós temos um convidado muito especial que eu vou apresentar logo depois da vinheta. Pode soltar. Então tá, pessoal, antes da gente começar, eu quero lembrar dos nossos apoiadores. Primeiro, esse espaço onde nós estamos aqui, o Colab, um café muito legal aqui na frente do prédio 40 da PUC de Porto Alegre. Então, se vocês estiverem passando por aqui, estiverem com aquela vontade de tomar um café, passem aqui e peguem um café que vocês gostem. Eu hoje, por exemplo, estou tomando um café com leite gelado, porque está bastante quente na rua e eu adoro me refrescar com esse café com leite. Tá, pessoal? E o nosso segundo apoiador, o Tecnopuc, o nosso parque científico e tecnológico da PUC, que lá no Tecnopuc vocês encontram desde startups, empresas que estão lá começando a sua jornada, até grandes empresas multinacionais e diversos projetos de pesquisa. Eu não vou entrar muito a fundo agora para falar de novo do Tecnopuc, como a gente sempre fala, porque eu tô aqui com o pai da criança, né? E antes da gente começar, né, Afonso, boas-vindas. Então tá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos. É com grande honra, né, Chanin, que a gente está aqui com o nosso convidado, Jorge Aldi. Foi um prazer, né? Obrigado, Jorge, por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês aqui. E, pois é, né, pessoal? Como eu falei, já que nós estamos falando sobre o pai da criança, o pai do Tecnopuc, a gente está aqui para discutir como que esses espaços, como parques tecnológicos e ecossistemas, eles impactam no futuro da tecnologia. Essa é a ideia do nosso bate-papo de hoje com o Aldi. Eu queria, Aldi, para começar, nos contar um pouco como é que surgiu essa história do Tecnopuc, como é que essa coisa surgiu e como é que ganhou tanta, grande impacto nesses últimos 20 anos. Bom, o Tecnopuc tem muitos pais, né? Como tudo que tem um desempenho legal, tem muita gente que trabalhou, né, que construiu esse ambiente, esse ecossistema de inovação que nós temos aqui na PUC, aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Mas as origens do parque estão muito relacionadas à visão de uma pessoa muito empreendedora, que foi reitora da PUC durante 27 anos, o irmão Norberto Rauch, que lá no final dos anos 2000 desenvolveu um conjunto de ações na universidade que ele chamava da Grande PUC, né, voltada para a sociedade. Ele desenvolveu diversas ações que abriam a universidade para a sociedade, ou seja, tornava a universidade permeável à comunidade que nós atuávamos. Isso gerou o Hospital São Lucas, o Museu de Ciência e Tecnologia, o Parque Esportivo, o Tecnopuc, a Agência de Gestão Tecnológica, um conjunto de ações de forte interação com a sociedade. E ele tinha essa preocupação muito grande, no final de quase 3 décadas de reitorado, de inserir a PUC na comunidade muito mais do que era a realidade que nós tínhamos ao longo daqueles anos. E, bom, nesse contexto, então, uma dessas ações foi a criação do Parque Científico e Tecnológico da PUC, com essa visão aí de uma proximidade maior, trazendo a sociedade, trazendo as empresas, as organizações públicas e privadas para dentro da universidade. Porto Alegre vivia, na segunda metade dos anos 90, um ambiente muito legal nesse sentido. Foi a primeira tentativa na nossa cidade de desenvolver um projeto ecossistêmico, usando termos de hoje. Naquela época o termo era Tecnopolis, né? Naquela época a França era um grande modelo, as Tecnopolis francesas. E a Prefeitura de Porto Alegre aqui, lá na segunda metade dos anos 90, desenvolveu um projeto chamado Porto Alegre Tecnópolis. E nesse projeto Porto Alegre Tecnópolis, diversas ações e interações com a França foram realizadas, a região de Sophia Antipolis, as Tecnopolis francesas, gera o Porto Alegre Tecnópolis. E o Tecnopuc vem nesse contexto, né? Uma visão do irmão Norberto de uma proximidade maior com a sociedade e um contexto, né? Um caldo cultural que começava a surgir na cidade de Porto Alegre, transformar Porto Alegre numa referência na área de inovação, tecnologia e empreendedorismo. E aí vem, né? A partir desses fatores, diversos outros, é claro, o governo brasileiro lança o primeiro edital de parques tecnológicos no nosso país em 2002. É isso que uma das coisas que eu ia te perguntar. Já existiam outros? Nós somos um dos primeiros? Ou já tínhamos em quem nos espelhar no Brasil? Nós tínhamos alguns precursores, assim, o Polo de Informática de São Leopoldo, que envolvia a Unicinos, a Prefeitura, o Hospital, a CESPRO. O Polo de Informática de São Leopoldo, ele é um precursor desse processo a nível nacional, assim como a experiência inicial de
Campina Grande, lá na Paraíba. Então tinha algumas iniciativas que a gente nem usava esse termo ainda, com essas caracterizações de parque científico e tecnológico dentro dessa visão. Mas isso aí realmente adquire essa visão de ecossistema, de elemento de transformação da sociedade, de geração de riqueza, de geração de desenvolvimento econômico, social, a partir da segunda Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação de setembro de 2001, em Brasília, lá no Clube de Tênis. Ali se estabelece um marco na percepção de que nós tínhamos que avançar de uma lógica de ciência e tecnologia para uma lógica de ciência, tecnologia e inovação. E que isso precisava de um locus. Esse locus, no mundo inteiro, desde a década de 50, eram e são os parques científicos tecnológicos. Um ano depois, sai o primeiro edital de parques tecnológicos do Brasil e ali surgem os principais parques científicos tecnológicos do Brasil, que este ano completaram 20 anos. Porto Digital, lá em Recife, o Parque do Rio, na Federal do Rio de Janeiro, o BHTech, em Belo Horizonte, o Sapiens, em Santa Catarina, o Tecnopuc, aqui no Rio Grande do Sul. Sim, né? todos surgiram Todos dessa ao mesmo mesma... tempo, assim. Tanto que todos nós, os principais parques brasileiros, completaram 20 anos entre o ano passado e esse. Legal. Né? Foi o momento de... Por que 2003? Porque a gente recebeu os recursos em 2002 e inaugurou, Sim. no nosso caso aqui, o grande Tecnopuc, o marco, primeiro né? prédio, em parceria com a CESP, com a SoftSul, que estão conosco até hoje, aqui, foram inaugurados em 2003, com a vinda das primeiras empresas, da Dell, da HP, da Microsoft. Até deixa eu fazer um gancho, tu comentou muito, tu trouxe o tema inovação, né? A gente começou a trazer inovação para esse contexto aí dos parques. Como é que o Tecnopuc, até podemos falar de outros, mas puxando um pouco mais a sardinha para onde a gente conhece, tem impactado no desenvolvimento tecnológico da região, do país, e até não só tecnológico, mas até humano? Como é que tu enxerga esse impacto que nós estamos trazendo nesses... Vamos pegar esses dois aspectos, tecnologia e Quanto a gente mudou, né? E mudança social. Né? Bom, na verdade, não, isso não é um fenômeno do Tecnopuc, né? Isso não é um fenômeno brasileiro, nem gaúcho, nem latino-americano. E essa percepção de que o locus, o ambiente, os chamados ambientes híbridos, né, entre universidade, empresa, governo, dessa atuação articulada desses atores, que a gente normalmente chama de hélices, né? Tripla ou quádrupla hélice, isso é um fenômeno do início dos anos 50, né? Quando nos Estados Unidos, Stanford, Berkeley, começam a criar os seus primeiros parques científicos, que hoje todo mundo chama de Vale do Silício, mas aquilo ali começou com o parque de Stanford, em 1951. E o pessoal começa a se dar conta lá pelos anos 70, em plena revolução da tecnociência, né, aquela transformação, de que o que gera riqueza no mundo começou a gerar as grandes empresas, que hoje são as maiores empresas do mundo, desde a Apple até a Google, da Microsoft até a Amazon. O que gera riqueza, o que gera desenvolvimento a partir da revolução da tecnociência, ou seja, meados da segunda metade do século passado, é exatamente o desenvolvimento, a criação e o desenvolvimento desses espaços híbridos gerados da interseção entre governo, universidade, empresa e sociedade civil. E isso começa nos Estados Unidos na década de 50, Canadá, final dos 50, a Europa começa a se recuperar da Segunda Guerra nos 60, Inglaterra, Espanha, França. Depois a Alemanha, mais tardiamente. Nos anos 80, esse troço chega na Ásia, surgem os tigres asiáticos, né? Anos 80, 90, Coreia, Singapura. Hoje não se fala mais isso, mas na época eram os tigres asiáticos. O que eram os tigres asiáticos? Eram os países que começaram a introduzir e a criar espaços de desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação decorrente na geração de negócios, geração de riqueza, começa a transformar a economia, começa a transformar a realidade daqueles países. E ao mexer na economia, mexe num contexto social, gera emprego, renda, desenvolvimento. E eram países que tinham tabu aquele de serem fechados, né? Muito eram fechados, países, a maior parte deles, destruídos pela Segunda Guerra Mundial, né? Destruídos, além dessa característica de serem mais fechados a um ambiente global. Isso só chega na América Latina nesse século. Isso aí chega na América Latina em 2001, 2002, no Brasil. Né? Os ambientes, os ecossistemas de inovação, os parques mais desenvolvidos hoje na América Latina estão no Brasil, disparado. Depois Colômbia, tem experiências muito legais. Né? Equador tem uma experiência legal. Argentina tem uma experiência legal. Peru tem uma experiência legal. Panamá, na América Central, tem uma experiência legal. Mas a gente começa, tipo assim, 50 anos depois. Sim. Né? Dos Estados Largamos Unidos. do boxe. 40 anos depois da Europa Ocidental,
20 anos depois, 30 anos depois, não, 20 anos depois da Ásia, da China e assim por diante. E hoje em dia o que se fala muito é essa conexão entre inovação e desenvolvimento, ou seja, o que gera riqueza, o que gera desenvolvimento, não só econômico, mas social, no mundo, desde meados da segunda metade do século passado, é exatamente isso. Esses ambientes, né? E as maiores empresas do mundo hoje, essas todas que a gente conhece, essas plataformas, desde a Apple até a Microsoft, da Google, até a Amazon, do Face, todas elas têm uma característica em comum, todas surgiram dentro desses ambientes. Ou surgiram em Stanford, ou surgiram no Novo México, lá na UNM, que é o caso da Microsoft, ou surgiram em Stanford, ou surgiram em Harvard, ou surgiram em Princeton. Aí que eu quero chegar. Você está falando, né? Parques tecnológicos, grandes empresas, você citou grandes nomes aqui, né? Falou Microsoft, falamos sobre Apple, Google, né? Quem mais? HP, Dell. Estamos falando de grandes empresas, né? Mundialmente conhecidas. E aí, alguém está nos assistindo, alguém está vendo assim, um parque tecnológico legal, mas será que eu posso fazer parte disso? Ou isso é só para as grandes empresas? Eu consigo ter alguma inovação nesse sentido? Consigo me inserir, né, nesse ambiente? Elas são grandes empresas hoje, né? Pois é, porque a Microsoft, a Apple, quando surgiu na garagem lá do Steve Jobs, lá com o Wozniak, né? A Amazon era uma ideia na cabeça do Jeff Bezos lá em Princeton, onde ele fez a graduação. O Google, Face, né? O Google também, né? O Face era no dormitório do brasileiro lá, o Severin com o Zuckerberg lá em Harvard, que depois desceu. Todas elas, na época não existia o termo, mas todas elas foram startups. Todas elas começaram com uma ideia nesses ambientes acadêmicos, nesses ambientes de desenvolvimento. Hoje são as maiores empresas do mundo. Mas se a gente vier para o Brasil, agora, se a gente falar aqui no Tecnopuc hoje tem ali umas 140, 150 startups hoje em operação. Dali de dentro já foram gerados, Chanin conhece melhor que ninguém, porque liderou essa área por anos. Né? Quantas startups nós já geramos ali de... Desde que a gente começou a contar ali, 2003, 2004, mais de 600, quase 700. Ou seja, nós temos um volume enorme de empresas geradas ao longo desse tempo. Tem unicórnios ali dentro, né? A GetNet, que foi comprada pelo Santander por um valor incrível. A Aquiles, que foi adquirida agora pela Epic Games dos Estados Unidos. E muitas outras, o ambiente não é para ser intimidador, né? Só porque é um ambiente esse ambiente é o ambiente das startups, é o ambiente daquele empreendedor que tem uma ideia e muita energia, muito foco, né? E transforma o mundo, né? E ele quer chegar num ambiente onde ele possa ter muita colaboração, rede de contatos, que vai ao encontro da... Parque Científico e Tecnológico é basicamente colaboração e conexão. É colaboração e conexão. Então, quando a gente dá esses exemplos dessas grandes empresas, a gente não pode esquecer que essas grandes empresas começaram dentro desses ambientes como uma startup, numa garagem, E acho que esse ponto que tu levantou, Aldi, é muito importante porque as pessoas às vezes ouvem as histórias ou leem e pensam que saiu da cabeça de 2, 3 pessoas isoladas numa garagem. Tem o conto da garagem. Mas eu nunca vou chegar lá, né? Porque isso aí, o cara é um gênio. Tem as duas coisas, um pouco da história, da jornada, mas na verdade houve muita conexão nesse processo. Conexão com investidores, conexão com parceiros. Não foi 3 pessoas isoladas numa garagem que conseguiram fazer essa virada. Um toque de gênio, assim, a coisa aconteceu. Então esses ambientes, né, onde a gente está inserido neles, a gente consegue ver, se materializar o poder das conexões, o poder de eu estar aqui tomando um café, de repente num espaço, e alguém passa, a gente senta, conversa, quando vê, daquilo sai uma ideia e que vai fomentando, em 2, 3 meses sai um projeto. São coisas que, isoladamente na minha casa, é muito mais difícil disso acontecer. Então, o poder desses ambientes, desse networking, eu acho que é um dos grandes ativos que esses ambientes podem oferecer. Não, é o grande ativo, né? A questão do ecossistema, a questão do ambiente é absolutamente central, né? Tem um livro que eu indico sempre, que é um livro que eu chamo de leitura de aeroporto, que eu li no aeroporto, que é o Outliers. Outliers, vamos botar aí, bota na legenda aqui para nós. Esse livro é muito legal, esse livro tem muitos anos. E o Outliers, que no Brasil se chama Fora de Série. Fora de série, isso aí. Né? Fora de série. Ele termina, tu lê aquele livro, ele termina concluindo que o principal fator para o desenvolvimento de coisas inovadoras e transformadoras do mundo é o ambiente onde isso acontece. E ele não fala só de tecnologia, ele realmente tem um fala capítulo... Fala de esportes também, né? Ele fala de esportes, principalmente americanos, né? Em que contexto surgem os grandes jogadores na experiência americana. Tem um capítulo lá que fala do Bill Gates, outro que fala do Steve Jobs, mas tem um capítulo que fala dos Beatles, né? Sim.
e que diz que os Beatles é uma banda que transformou a música e só podia ter acontecido na Inglaterra naquela década de 60. O Steve Jobs, esses caras só podiam ter surgido e acontecido o que aconteceu naquele contexto americano, da Califórnia, de Novo México, não sei o que mais, naquele período histórico, de 70, 80, que é essa questão do ambiente, do ecossistema. A única diferença que nós temos, eu sempre digo isso, que a única diferença que nós temos entre a nossa gurizada aqui, os nossos jovens aqui que estudam, aqui que fazem graduação de informática, engenharia, biotecnologia, todas as áreas, e os jovens que estão lá nos Estados Unidos, por exemplo, fazendo isso, ou em Israel, ou na Finlândia, ou sei lá onde, na Inglaterra, não é de competência, não é de conhecimento. A gente forma aqui nas melhores universidades da nossa região, na URGS, na PUC, na Unicinos, um profissional de computação, por exemplo, que é a nossa área, altíssima coisa. é do mesmo nível, mas do mesmo nível, nem um milímetro abaixo, de um cara que é formado em Stanford, Berkeley, eu sempre disse isso, né? A diferença entre esses jovens aqui e os jovens que estão lá na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Finlândia, eu não sei o que, é o ambiente, é o ecossistema. É o que esses camaradas têm à disposição quando botam o pé fora da universidade. Aquele contexto, né? Aquele contexto. E isso é o que a gente tem que trabalhar aqui. Criar as condições chamadas ecossistêmicas, para que essas ideias que essa gurizada tem quando está fazendo seu curso, seu mestrado, seu doutorado, sua graduação, ele consiga transformar aquilo num negócio. Ele consiga com aquilo transformar a vida dele, transformar a cidade onde ele mora, transformar o país, transformar o mundo. Isso é muito legal estar comentando, porque eu lembro quando eu comecei a me inserir nesse ambiente, no Tecnopuc, ali por 2013, 2014, eu já era professor aqui na PUC e eu percebo muito isso que você está falando, de eu ser professor, eu estar, como a gente fala, do outro lado do muro e estar com os alunos, Xaninho, eu tenho uma ideia, como é que eu faço? E a gente perceber como tinham ideias que morriam na cabeça do aluno naquela sala de aula. E a gente começou aos poucos, tá? Não sei, vem pra cá, vamos ali na Rayar, na época, né, na incubadora, vamos tentar fazer alguma coisa. Aí dava certo, não dava certo, até que hoje, pelo menos na minha percepção, a gente conseguiu estreitar bastante a conexão entre o nosso aluno e essas oportunidades. O caminho a ser percorrido. Esse caminho, é claro que o caminho ele é muito difícil, poucos conseguirão, por questão, obviamente, de mercado, de variáveis que estão envolvidas, chegar lá, mas eu vejo que a gente conseguiu estreitar um pouco esse caminho para o aluno olhar, opa, pelo menos eu posso tentar. Se eu vou acertar ou não, aí são variáveis do mundo que vão definir, mas eu sinto que os ecossistemas dão essa oportunidade, mas nós precisamos criar esse caminho para o aluno, que é o que esses outros exemplos que tu trouxe fizeram muito bem, né, nos últimos anos. Esses ambientes, eu sempre digo que esses ambientes, eles são basicamente um processo learning by doing, né? Tu aprende fazendo. Não é um negócio que tu fica teorizando muito, é botar a mão na massa, é inovação. Mas esse exemplo, Afonso, que o Xanin deu não foi bem assim. Na realidade, o Xanin e o Pomper, eu acho que estavam recém entrando, não estavam nem no doutorado ainda lá na Politécnica, marcaram uma reunião comigo. Tu vai lembrar essa história, tá bom? Marcaram uma reunião comigo, sentaram ali no Tecnopuc, a gente já tinha a Rayar, a incubadora, não sei o que mais, e me descascaram, disseram que tudo que a gente estava fazendo estava errado. Tudo estava errado! Que tinha que ser tudo diferente. No final das contas, foi mais ou menos assim, tu me corrige se eu estiver errado. Ah, então tá, se tu acha que tá errado, então vem pra cá e faz certo. Então tá aqui, eles ó, chapéu. Eles estão até hoje lá. Vem pra cá e faz certo. Eu lembro até hoje, foi de noite essa reunião, eu lembro que era escuro, era tipo 8 da noite, 7 da noite, a gente se reuniu e era um andar alto, onde é que era? Era um andar alto, né? Era lá, 99. Era 99. Era um andar alto. 15º lá, né? Não, era o 15º andar. Por ali, eu lembro até hoje que era um andar alto e a gente realmente a gente veio com o pitch pronto, falou, vamos falar tudo que a gente acha. Né? E de fato a gente veio depois aos poucos foi trazendo aquilo que a gente enxergava, né, como visão, e acho que a gente conseguiu aproximar bastante os alunos do que acontece. Assim, eu acho que é uma via de mão dupla. A gente vê hoje muito mais hackatonas acontecendo nas unidades acadêmicas, que é um primeiro passo. A gente vê aqueles que já são mais mão na massa querendo participar de startup garagem, de programas de aceleração, se conectando com outros atores, porque uma coisa muito importante que eu falo, a gente não faz uma venda só interna. Eu quero que o aluno vá para onde ele tem que ir. Se ele achar que o melhor caminho dele é num outro ambiente, ele vai para outro ambiente. Né? A gente vai estar sempre ajudando ele a traçar esse caminho. Então não é bem uma venda. É assim, olha, tu tem todo esse cardápio de opções. Talvez o Tecnopuc, para um contexto específico, não te sirva tão bem quanto aquele outro espaço. Vai lá para aquele outro espaço e está tudo certo, mas nós estaremos aqui sempre para poder te ajudar com as conexões. Acho que esse conceito de ecossistema, que é um conceito meio que às vezes as pessoas não conseguem entender, né? Que é um ganha-ganha, né? Eu te ajudo aqui, tu me ajuda ali, e a gente vai se conectando e não é competitivo, né? Ele é colaborativo. Esse aluno que está se desenvolvendo, ele vai ter
bem ou mal lá na frente ele vai retornar para cá. Exato, então essa visão colaborativa eu acho que também é uma outra visão que a gente talvez tenha saído um pouco dessa era da competição para entrar mais na era da colaboração, e é uma questão de mudança de mindset, né, Aldir? Não sei se tu concorda. Sim. O mundo que a gente vive hoje, esse mundo do século XXI, da sociedade do conhecimento, é uma lógica de colaboração, de conexões. O mundo do século XIX e boa parte do século XX era uma lógica de competição, ou seja, para mim me dá bem, alguém tinha que se dar mal. Né? Nessa área esse mundo que a gente vive, da sociedade do conhecimento, é o contrário, ou seja, eu tenho que unir forças para ter resultado. E a lógica ecossistêmica, ela vai criando círculos. Quando eu estou falando de um ambiente, se eu estou falando do Tecnopuc, eu estou falando do Tecnopuc como um ecossistema de inovação. Mas eu estou falando de Porto Alegre, ou da região metropolitana, é um ecossistema de inovação que engloba os ambientes menores, vamos dizer assim, que estão ali dentro. E quando eu olho numa lógica ecossistêmica de região, a gente chama de territórios, né? Mas pode ser uma cidade, pode ser um estado, pode ser um país, eu tenho um mix de possibilidades onde todas elas interagem. Então, hoje tu pega um jovem aqui, que está nos assistindo aqui agora, que tem uma ideia de fazer alguma coisa, e ele está lá na URGS, ele pode empreender no Tecnocinos, ele pode empreender no Tecnopuc. Um guri que está aqui, ele pode empreender no Zenit, da URGS, ou ele pode empreender no Caldeira, ou ele pode empreender no Tecnovates, ou ele pode empreender no Tecnonis, ou ele vai para a Fevale Tech Park, vai para o SAP, vai para ou seja, a lógica ecossistêmica é uma lógica onde todo mundo está conectado, está todo mundo junto. Os ambientes e os lugares onde tu te desloca, eles são fluidos, né? É uma lógica cada vez mais líquida, assim, do ponto de vista, como é a própria sociedade, né? Como já dizia o Bauman lá da sociedade líquida. Essa visão ecossistêmica, e por isso o termo ecossistema. Por que a gente usa o termo ecossistema? Isso vem da vida, né? Vem a melhor imagem de um ecossistema de inovação. Vocês conhecem ali em Tecnopuc. Qual é a nossa metáfora de ecossistema de inovação? Nós temos nos 6 prédios maiores do Tecnopuc a pintura, um mural na realidade, né, da Suieca, uma muralista muito conhecida aqui no Brasil, da Suie dos 6 biomas brasileiros. O que a gente fez? A gente botou nos 6 prédios, nos 6 prédios principais, essas imagens desse bioma, fauna, flora. Então tem bioma Pampa, Cerrado, Caatinga, Amazônia, Pantanal. Falta mais um. São 6. Amazônia, Mata Atlântica e Mata Atlântica. Por quê? Porque é a metáfora com os biomas, é metáforas com a vida. Talvez a imagem mais exemplificadora assim, do que é isso, do que é um ecossistema, é aquela imagem da Rainforest, né, daquele livro do Victor Wang, da Rainforest, né, que é uma foto da Amazônia, um trecho da Amazônia, daquela mata toda. E por que aquilo ali é poderoso? Por que aquilo ali é uma imagem de um ecossistema de inovação, de geração de riqueza? Porque a foto, uma imagem da floresta amazônica, em qualquer lugar que tu pega, é como se fosse um holograma, qualquer lugar que tu pega tem de tudo. Tem árvores centenárias, tem graminha, tem bicho de tudo quanto é tipo. Tem uma coisa que é uma palavra-chave em ecossistemas. No mesmo nível de colaboração e conexão, que é diversidade. Tem de tudo. Se tu entrar no Tecnopuc, tem startup com uma guria ali que montou a empresa. Tem a Apple, onde vocês atuam ali no projeto dos maiores multinacionais do mundo. Tem a HP, tem a ThoughtWorks, tem a DB, tem de tudo ali dentro. De todos os portos, tem a sede da CESP, a sede da BINE, a sede do PMI, tem de centros de pesquisa da universidade na área de sequestro de carbono, de hidrogênio verde, tem empresa multinacional. Instituto Petróleo, né? Tem empresa multinacional de semicondutores, inglesa, americana. Essa diversidade é uma coisa profundamente relacionada com o ecossistema. Então essa imagem da floresta tropical, da diversidade, é absolutamente fundamental nesses contextos que a gente está falando. Então é nesse caldo aí, é nesse espaço que surgem as conexões, é nesse espaço que as pessoas colaboram, transformam ideias em projetos, transformam projetos em empresas, isso gera emprego, renda gera desenvolvimento econômico, gera desenvolvimento social, ou seja, tem um ciclo positivo, né, como se fosse uma espiral positiva, onde todo mundo ganha, né? E, Aldir, falando em floresta, vamos fazendo aqui uma brincadeira, nem tudo são flores nesse caminho, imagino eu, né? Tu consegue lembrar, durante vamos colocar esses 20 anos, podemos falar do Tecnopuc ou como ecossistema nacional,
quais foram os principais desafios que tu encontrou, porque tudo isso que tu está falando, hoje a gente consegue enxergar, mas muitas coisas foram quebras de paradigma nesse caminho. Quais que tu enxerga, de repente alguém que está nos assistindo, que está num ambiente talvez vamos chamar mais conservador ou que mais difícil de quebrar, quais foram os principais desafios que tu teve que perpassar, que os ecossistemas, né, não digo tu pessoalmente, mas que os ecossistemas tiveram que perpassar para chegar onde chegaram? Olha, assim, na minha experiência eu diria que o primeiro aspecto assim, é quebra de cultura, né? É mudança de cultura. Né? Mudança de cultura tu não muda num coletivo, né? Mudança de cultura tu muda a partir da mudança do mindset de cada um. Né? Então tu tinha no Brasil no final do século passado... E também não é do dia para noite, né? Não, isso leva anos, leva décadas. Tu tinha no Brasil no final do século passado uma realidade nacional, assim, com uma cultura universitária totalmente fechada, para dentro. A universidade enxergava seu próprio umbigo, somente. Tu tinha um meio empresarial que basicamente se estruturava a partir da proteção do governo contra barreiras de entrada de competidores de fora. Tu tinha um governo ultra desconectado de uma realidade global que já tinha se aberto há muito tempo no mundo inteiro. Então tu tinha em cada uma das chamadas hélices do desenvolvimento, universidade, empresa, governo, barreiras, como tu usaste, desafios enormes, como tem até hoje. A universidade se abriu muito. Né? Hoje em dia, tu falar num parque tecnológico numa universidade, hoje no Brasil as maiores universidades públicas e privadas comunitárias do Brasil têm um parque tecnológico. As melhores universidades públicas e as melhores universidades comunitárias têm parques tecnológicos. E no final do século passado, no início desse século, meu Deus do céu, tu botar empresa dentro de um campus universitário, ainda mais empresa multinacional, era um choque cultural brutal. Então, isso é um exemplo de resistência à mudança dentro da universidade. As empresas, segmento empresarial, ainda mais o segmento gaúcho, muito tradicional, também tinha resistências enormes a falar em qualquer coisa diferente do que aquilo que eles já faziam. Né? Um modelo muito mais de copiar o que estava acontecendo lá fora do que de inovar. E governo é aquela coisa de governo, né? Que muda toda hora e cada vez está indo para um lado. A dificuldade de se desenvolver no nosso país programas, projetos de largo prazo, ou seja, projetos realmente de Estado. Aqui a gente está acostumado a ter projeto de governo. Porque é verdade que cada vez que troca o governo, muda os projetos. Né? Recomeça tudo. Então, um projeto de Estado no Brasil, fenômeno que até hoje não tem, do meu ponto de vista. Então, os desafios que a gente tinha há 20 anos, eles continuam sendo os mesmos. Agora, se avançou muito em cada um deles. A universidade se abriu. A universidade passou a se entender como parte do tecido social onde ela atua. Isso não era usual naquela época. As empresas começaram a se dar conta, até que é uma globalização acentuada do próprio país, do Brasil e da economia de um modo geral, de que não dá mais para ficar copiando os outros e ter sucesso com isso, né? Elas têm que criar, elas têm que inovar, elas têm que investir em ciência e tecnologia. Já estamos num ponto ideal? Não, estamos longe, mas estamos muito melhor do que há 20 anos atrás. Então estamos ainda nesse processo de mudança cultural. E os governos também. A verdade é que mesmo os governos no Brasil, passando por essas tempestades que a gente passa aqui a nível governamental toda hora, mas mesmo assim a gente tem uma compreensão mais arejada hoje em dia de muitos atores públicos, municipais, estaduais e nacionais, federais, do papel e da importância da ciência, da inovação, como elemento de desenvolvimento da sociedade. Então, se eu tivesse que sintetizar, Chanin, para mim o maior desafio, a maior barreira era e continua sendo as barreiras culturais, né? No âmbito de cada uma das hélices envolvidas nesse novo modelo de desenvolvimento que envolve essa interação entre universidade, empresa, governo e sociedade civil organizada. Tá, e agora, enquanto tu falava, eu fiquei pensando assim, nós falamos dos últimos não, né, dos 20 anos que construíram o nosso estado atual. Se tu tivesse aqui, exercício de futurologia, tá, que eu adoro fazer porque é livre a resposta, né? Temos aqui uma bola de cristal daqui a 20 anos, estamos no ano 2043. Como é que tu enxerga, qual é a tua visão para esses ambientes? Como é que tu imagina que isso... Claro, tu pode falar o que tu gostaria ou o que tu acha que vai acontecer. Como é que tu está enxergando onde nós estaremos em 2043? Olha, esse exercício aí que vocês estão propondo, eu diria assim, metaforicamente falando, eu diria que esses ambientes vão se tornar irrelevantes, porque o que hoje é um Tecnopuc, o que hoje é um Zenit, o que hoje é um Caldeira, eu espero, talvez, seja um pouco de desejo e um pouco de visão de futuro, que isso aí seja a cidade, isso aí seja o estado do Rio Grande do Sul, isso aí seja o Brasil. Não o local. Ou seja, eu não preciso ter uma bolha, hoje nós temos bolhas.
bolhas bem legais, diga-se de passagem, espalhadas por aí. Nós estamos numa delas. O que eu espero, ou o que eu desejo, ou o que eu gostaria que aconteça nos próximos 20 anos, 30 anos, é que isso seja o padrão, isso seja a cidade. Sejamos nós dentro de uma cidade que é assim. Ou seja, os parques, esses ecossistemas, deixem de estar na cidade e passem a ser a cidade. Sim. Entendeu? O estado, o país. Se eu tivesse que olhar para frente assim, mas aí eu não consigo diferenciar bem o quanto eu estou dizendo do que eu acho que vai acontecer, o que eu gostaria que acontecesse. Não, mas faz muito sentido, porque o que tu está dizendo, que talvez seja um desejo, é que talvez, pensando como políticas públicas, que o nosso futuro enxergue isso como algo inerente ao desenvolvimento social. Não um local físico assim fechado. como nós temos escolas, temos segurança pública, temos saúde, também temos desenvolvimento de novos negócios. Isso faz parte das políticas públicas de forma transparente. É interessante essa visão. Eu não imaginava, quando começou, falou, acho que isso vai... Espero que esses espaços não existam, o que vai vir aqui, mas faz muito sentido para mim. Né? Legal? Vamos... Eu queria fazer só mais uma pergunta, antes de fechar, Aldi, mais uma pergunta que eu acho que é importante a gente falar sobre... Tu falou rapidamente sobre inclusão e diversidade. Eu queria que tu falasse um pouquinho mais como é que nós, os ecossistemas, estão trabalhando para, de fato, tirar isso do papel, digamos assim, e tornar isso uma realidade. Porque, na minha opinião, enquanto a gente ainda fala de inclusão e diversidade, é porque nós não temos ainda inclusão. Acho que talvez como um desejo futuro também, se no futuro a gente não falar mais de inclusão e diversidade, é porque deu tudo certo. Mas hoje a gente tem que fazer muito, tem que ter políticas, tem que ter programas. Então, como é que tu enxerga o papel também desses ecossistemas para fomentar, vamos lá, a extinção dessa pauta por ela no futuro estar permeando o nosso ambiente? Bom, eu acho que é uma questão mais complexa, porque a gente entra numa esfera de um grau de complexidade mais elevado. Porque por mais que existam essas bolhas, e são realmente bolhas, dentro de um país tão diverso, tão desigual como é o Brasil, porque o Brasil é assustadoramente desigual, né? Tragicamente desigual, é muito difícil qualquer coisa dentro de um país tão desigual como é o Brasil não ser afetado por isso, né? Então é difícil tu encontrar lugares que realmente sejam inclusivos dentro de um país que não é inclusivo. É muito difícil. Quando a gente fala de igualdade, quando a gente fala de justiça social, quando a gente fala de direitos humanos e assim por diante, isso está num contexto que é muito maior do que uma operação de um parque tecnológico, de uma universidade, mesmo de uma cidade ou de um bairro, né? Isso é uma coisa de país, é uma coisa de nação, né? Do conjunto das pessoas que formam, que conformam, né, um país. Eu acho esse tema muito complexo. Hoje, nos ecossistemas, no mundo todo, mas no Brasil também, a gente atua muito nessa questão do chamado impacto, né? Quando a gente diz impacto na área de inovação, a gente está falando de impacto social e ambiental. E essa questão do impacto social está associado com uma lógica que eu costumo dizer sempre, que a inovação, dentro dessa visão de algo transformador da realidade, a inovação sequer faz sentido se ela não gerar transformação social, né? Ela não faz sentido investir em inovação se não for para melhorar a qualidade de vida das pessoas, se não for para, sabe, criar uma sociedade mais justa, uma realidade mais que respeite os direitos humanos, que respeite a diversidade, que sabe, que seja justa, que seja democrática. Então não faz sentido inovação sem... Inovar por inovar não faz sentido. Não faz sentido inovação sem impacto social, em resumo. Mas isso é muito difícil. É muito difícil para um país como o Brasil, porque é difícil, né? Aqui é fácil tu trabalhar naquela lógica assim daquele Brasil dos 20% que eu chamo, né? São dois Brasis, um de 20% e o outro 80%. 20% é aquele Brasil que tem acesso à educação superior, que tem ambientes de primeiro mundo. Como se tu tivesse, não faz muita diferença, tu tá sei lá onde, tu tá na Inglaterra, tu tá na Suécia, tu tá na Noruega, tu tá no... centros americanos. Tu tá no primeiro mundo, tu tá em Montreal e assim por diante. Mas só que o Brasil não são esses 20%, o Brasil mesmo são os outros 80%. Os outros 80% é um país de terceiro mundo, subdesenvolvido, né? Tentando entrar num processo de desenvolvimento, onde tem gente que passa fome, onde tem gente que não é respeitada nos seus direitos mínimos e assim por diante. Então, por mais que a gente queira fazer a análise da realidade a partir, né, com um lugar de fala dentro da bolha, quando as perguntas vai para esse nível de sociedade, de país, é muito mais complexo. Porque aí nós temos um desafio no Brasil que, do meu ponto de vista, nos tira da discussão e da reflexão dos ecossistemas de inovação e da inovação, porque isso é uma reflexão e uma discussão desses 20% do Brasil, né?
primeiro mundo, e nos coloca numa reflexão desse Brasil 100%, né, onde 80% é essa realidade triste, que nos envergonha que a gente vive. E aí o tema deixa de ser inovação, o tema passa a ser educação. Porque a transformação disso aqui, a inversão pelo menos disso, 80% aqui e 20% aqui, considerando que infelizmente tenha que existir Sim. algo do gênero, isso a gente vai resolver com educação, com uma transformação radical do modelo educacional brasileiro, desde a educação infantil até a pós-graduada. Isso vai décadas, então né? tu troca de nível de análise, é um nível muito mais complexo, é um nível de país, é um nível de definição de prioridades nacionais, de transformação de um país, como todos esses países que a gente tem no nosso imaginário, que são os grandes países de inovação do mundo, né? Finlândia, Suécia, Noruega, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Israel, Coreia do Sul. Qual é o imaginário nosso? É inovação, né? São os países inovadores, não são. Esses caras só viraram... Eles só têm essa imagem inovadora porque o que eles fizeram ao longo de décadas foi transformar a educação desses países. É gerar uma educação inclusiva, de qualidade para todos. E essa educação que transformou esses países, 1, 2, 3 décadas depois, gerou essa questão da inovação, que é o que gerou a riqueza que eles têm, que a gente enxerga. Então, não muito, eu acho sempre muito engraçado quando as pessoas analisam, sim, mas a Coreia do Sul é muito inovadora. Não, a grande transformação da Coreia do Sul foi a transformação educacional que eles fizeram lá. E como consequência disso, gerou uma questão onde a inovação chama atenção. Nós aqui, às vezes, ficamos discutindo inovação, esquecendo que a gente não passou ainda da primeira etapa, né? Da etapa preliminar, que é a de educação. Por isso que quando a gente fala, como nós falamos aqui, dos 20%. É só para esse Brasil que a gente está falando. Provavelmente quem está nos assistindo faz parte desses 20%. É um guri, uma guria que está na educação superior, que teve acesso, que vive relativamente confortavelmente bem, mas isso não é mais do que 20% sim. Não, do país. Então são níveis de análise diferentes e com um grau de complexidade exponencial, né? Quando a gente vem falar de nação e de o papel da educação para transformar a realidade que a gente vive. Hoje até tu nos deu uma boa ideia para um tema muito complexo para uma próxima edição nossa aqui, né? Então, para a gente fechar, eu queria muito te agradecer aí pelo tempo. Assim, por mim, eu ficava aqui a tarde inteira falando contigo para aprender mais. Só que a gente, enfim, criou esse formato ali de 30, 40 minutos, até para não ficar cansativo para os nossos ouvintes. Mais uma vez te agradecer, eu não sei se quer deixar uma mensagem final aí para os nossos espectadores, telespectadores, não sei onde eles vão estar assistindo, né? Em casa, no celular, enfim, no ônibus. A ideia é que a gente está disponibilizando, né, para quem não sabe, tudo no YouTube do Tecnopuc. Então esse episódio que você está assistindo está no canal do Tecnopuc. Então a ideia é que você assista onde quiser. Assista em casa, assista viajando, assista em outro país, inclusive. Não, só agradecer, Afonso e Chanin, pela oportunidade dessa tão agradável troca de ideias aqui, de experiências. Se eu fosse deixar uma mensagem final com isso tudo que eu falei no fim, acho que eu diria assim, que o grande desafio da inovação, que é o tema que a gente está falando aqui, é a educação. Legal. Muito legal. Pessoal, Valeu. Muito feliz com esse mais um episódio que nós acabamos de gravar do Chicken Coffee. Espero que tenham gostado e até a próxima.